porque são conteúdos que vocês já estudaram no ensino fundamental, né? Em especial na segunda fase do ensino fundamental. Mas agora no segundo ano a gente vê esse conteúdo até mesmo com uma nova perspectiva. Hoje nós vamos relembrar e estudar um pouquinho sobre a classe gramatical conjunção. Então vamos lá para o objetivo dessa aula nossa hoje. O objetivo: refletir sobre a definição. Então hoje nós vamos relembrar a definição, classificação e emprego das conjunções nos diferentes gêneros, ok? Em sala de aula, a função de ligar a palavra, como se o primeiro termo dependesse daquela palavrinha para o segundo termo entrar e dar sentido. Que nós vimos umas pequenas palavrinhas da língua portuguesa, o de, o com, o sem, o por, o sobre. E vimos também que as preposições são divididas em acidentais e essenciais. Agora nós vamos ver outras palavrinhas, também palavrinhas. Por que eu falo palavrinhas? Porque são palavras pequenas da língua portuguesa, que são as conjunções. E é bem parecido com a preposição. Tem aluno que até confunde. Por que eu retomei a preposição? Por que eu gosto de ensinar a preposição primeiro? Porque preposição ligam palavras dentro do contexto. Agora, as conjunções já é diferente. As conjunções são palavras invariáveis. São palavras invariáveis. Nós já vimos isso. O que é isso, Sandremar? Quando eu falei do substantivo e do adjetivo, eu falei que ele era uma classe de palavra variável. Por que uma classe de palavra variável? Porque o substantivo e o adjetivo, ele concorda em número, gênero e grau. Ele vai concordar, ele tem plural, singular, feminino, masculino. Agora, as conjunções, como também as preposições, não. São palavras invariáveis, quer dizer, palavras que não mudam, que conectam orações, que ligam orações. Algumas gramáticas vai trazer a palavrinha ligam. Quer dizer, são pequenas palavras que têm a função na língua portuguesa de ligar duas orações. Essas orações, elas podem ser orações dependentes, como também podem ser orações independentes, que é o que nós vamos ver mais para frente um pouquinho nas classificações. Mas o que é necessário agora? É necessário eu compreender que tanto a preposição quanto a conjunção são pequenas palavras da língua portuguesa que têm a função de conectar, de ligar termos para que haja sentido, para que haja uma comunicação. A gente sempre fala, né? O que é uma frase, o que é uma oração, é aquilo que passa uma comunicação, que passa uma informação. E dentre as várias conjunções que existem, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. O e, o mas, o todavia, o porquê. O porquê, lembrando que é o porquê escrito junto sem acento. Nós temos 4 porquês na língua portuguesa. Em sala de aula, eu me lembro que nós já conversamos sobre esses tipos de porquês, tá? O porquê, conjunção, ou ele vai ser uma conjunção coordenada explicativa, ou ele vai ser uma conjunção subordinada causal. Mas ele sempre vai ser o porquê escrito junto sem acento, tá? O contudo, portanto, pois, o como, embora e o conforme. Então, todas essas palavrinhas, se você pegar um dicionário de língua portuguesa, um dicionário mais completo, ele vai trazer lá na frente dessa palavra, vai vir a abreviatura de conjunção. Já vai vir trazendo a classe gramatical dessas palavrinhas, tá? Então, são palavrinhas que ligam as orações dentro do contexto, dentro de um texto que eu vou produzir. Por isso que fala nos diferentes gêneros. Não tem como eu escrever uma poesia, eu escrever um conto, eu escrever uma crônica, sem eu usar essas pequenas palavras da língua portuguesa que conectam, que ligam, que vai ligar uma oração à outra, ok?
Da mesma maneira que lá nas preposições existem as locuções prepositivas, dentro das conjunções também. Conjunção, olha aqui, são duas ou mais palavras que ligam orações. São duas ou mais palavrinhas que vão fazer esse papel de ligar. E essas duas palavras geralmente são formadas por advérbios e preposições seguidos da conjunção que. Igual exemplo aqui, ó, já que, desde que, visto que e várias outras que a gente vai ver mais precisamente no terceiro ano, que é quando nós vamos estudar os tipos de orações, né? Que a gente vai estudar as orações subordinadas, porque eu acho que, de acordo com o nosso currículo, vai dar para a gente ver no segundo ano só até as orações coordenadas. Mas vamos lá. Vamos agora para, nós já vimos a definição do que é conjunção e definimos também o que é locuções conjuntivas. Agora nós vamos ver a classificação e o emprego dessas conjunções. As conjunções são classificadas em duas, são divididas em dois tipos de conjunções. Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, geralmente ligam orações que são independentes, o que nós chamamos de orações coordenadas. São aquelas orações que não dependem uma da outra. E pode acontecer também de conjunções ligar palavras, não só orações, às vezes liga duas palavras dentro do contexto, tá? As conjunções coordenativas são divididas em cinco tipos. Quais são elas? Aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Essas pequenas palavrinhas, elas já vão expressar essas ideias, elas já vão exprimir as ideias de acordo com o nome. As conjunções coordenativas aditivas, elas exprimem uma ideia de adição, uma relação de adição, uma relação de soma. Um exemplo aqui, eu não vou falar todas, que depois nós vamos fazer atividades sobre isso. E também não dá, meu quadro aqui é pequeno, não dá para eu colocar todas e gastaríamos também umas 2 aulas para isso. Isso aqui é só, assim, como se fosse uma abertura para vocês irem no livro, para não ficar só vocês lendo no livro, tá? As aditivas, elas têm ideia de adição e de soma. Um exemplo aqui é o i. Por exemplo, fui à festa e dancei. Eu somei, eu liguei as duas orações com essa ideia de soma. Então, o i, ele estava aqui para conectar as duas orações. As conjunções coordenadas, em especial as aditivas, muitas vezes elas podem ser substituídas pela vírgula. Isso, então as orações coordenadas aditivas, em especial o i, ele pode ser substituído pela vírgula. Até muitas vezes para não ficar a repetição do i várias vezes, a pessoa, na hora que você está escrevendo um texto, uma poesia, você pode colocar a vírgula, tá? Agora nós vamos para as conjunções coordenativas adversativas. São as conjunções que dão a ideia de oposição, que é o mas, o porém, o todavia, até mas, sem o i, tá? O mas sem o i é uma conjunção coordenativa, não o mais com i. O mais com i é um advérbio de quantidade. Então tem que ficar bem atento. Quando eu vou opor uma ideia que eu estou escrevendo, assim, eu escrevo a primeira parte, quero fazer ali uma oposição, cuidado para não colocar o mais com i. Tem dúvida? É só você trocar pelo porém.
Fui à festa, mas não dancei. Fui à festa, porém não dancei. Tá vendo? Deu uma ideia de oposição. Você foi à festa, a festa não é lugar de dançar, mas você foi, mas não dançou, porém não dancei, tá? Outra coisa aqui, para vocês ficarem bem atentos, tem muita gente que confunde. Nas aditivas, nós temos o mas também. Quando tiver o mas junto com o também, a ideia não é ideia de oposição, é ideia de adição. O mas sozinho, quando pode ser trocado pelo porém, que ele é uma conjunção coordenativa adversativa que traz essa ideia de oposição, de contraste, ok? A outra, a conclusiva, conjunções coordenativas conclusivas, são, o próprio nome já fala, são as palavrinhas que dão ideia de conclusão. Quando eu estou escrevendo um texto de opinião ou um texto argumentativo, é uma das conjunções que eu posso usar lá no meu último parágrafo, que é quando eu vou concluir o meu texto, que uma delas, o portanto. Você pode iniciar ou pode colocar o portanto lá no decorrer do seu último parágrafo. Então, a gente pensa que essas palavras não são importantes, mas na hora de escrever, elas que dão sentido para o seu texto. Por exemplo, eu não posso pegar uma conjunção adversativa, que é onde eu estou escrevendo contraste à oposição, e tacar lá no meu último parágrafo do texto. Por exemplo, tem gente que inicia o último parágrafo do texto com uma conjunção contudo. Contudo é uma conjunção adversativa, ela não é conclusiva. Então eu não posso usar ela lá no final. E muitas vezes eu uso sem saber essa ideia. Então eu preciso, além de memorizar as conjunções, além de aprendê-las, não vou falar aqui decorar, mas eu preciso estabelecer o sentido que elas têm, a relação que elas têm dentro do contexto. É isso que o aluno do ensino médio tem que perceber. Não decorar essas conjunções. Adversativa, mais, porém, todavia, entretanto. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você saiba que a adversativa ela tem ideia de oposição, de contraste. A conclusiva tem ideia de conclusão, portanto, pois, por isso e etc. As explicativas vão ter ideia de oração coordenada, todo mundo entende, não precisa de uma outra. Estou doente também, mas o porquê entrou aí para ligar essas duas orações, para fazer essa conexão de ideias, dando aí uma ideia de explicação. As alternativas são as palavrinhas que dão ideia de alternância. E geralmente elas aparecem nas duas orações. Aparecem na primeira oração e na segunda oração, que são as palavrinhas ou. Vai dar o apagador aqui. Quer, uma ideia de escolha, ok? Agora nós vamos para as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, elas ligam orações que são dependentes, orações que dependem uma da outra, diferente das conjunções coordenativas. As coordenativas conectam, ligam orações independentes. Eu consigo tirar a conjunção e formar duas orações com sentido. As conjunções subordinativas não. Elas vão ter o papel de ligar duas orações que são subordinadas, que são dependentes uma da outra. Ok? Essa é a ideia? E as conjunções subordinativas, elas são divididas em 9. Enquanto as coordenativas são divididas em 5, as subordinativas são divididas em 9. Eu sempre falo assim, 6 iniciam com a letra C e as outras 3 com letras variadas. Somando 6 com 3, 9. Então, primeiro, 6 delas vão iniciar com a letra C. Lógico que mais na frente vocês vão sabê-las, tá? Então, vamos lá.
causal, condicional. Nós vamos escrever primeiro as 6 que iniciam com letra C. Condicional, concessiva, comparativa, conformativa, consecutiva. Será que temos 6 aqui? Eu conto para não esquecer nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as 6 escritas com a letra, iniciadas com a letra C. Causal, condicional, concessiva, comparativa, conformativa e consecutiva. E tem mais 3 que iniciam com letras variadas, que são as conjunções subordinativas temporal, final e proporcional. Ok? Então, são palavrinhas que vão ligar, são palavras, pequenas palavras da língua portuguesa, que vão conectar, que vão ligar duas orações que são dependentes uma da outra. Uma vai estar completando o sentido da outra, geralmente estabelecendo uma relação sintática. Ok? Então, vamos lá. Nós temos... E todas elas, o próprio nome já vai estabelecer essa questão de ideia, essa questão, o que a oração está exprimindo em relação à outra, tá? As conjunções subordinativas causais, elas vão exprimir uma ideia de causa. Igual eu falei com vocês, uma conjunção que a gente pode colocar aqui, na causal, é o porquê. O porquê junto, sem acento, ele pode ser tanto uma conjunção coordenativa explicativa, dependendo do contexto, se estiver ligando orações coordenadas, orações independentes, como também pode ser uma conjunção subordinativa causal, quando ele estiver ligando orações que são dependentes, onde uma vai estar completando o sentido da outra, que é os nossos próximos conteúdos, não é agora que a gente vai entrar nisso não. A condicional, a conjunção subordinativa condicional, ela estabelece uma ideia, exprime uma ideia de condição. E a mais usada é a conjunção se, que vai expressar essa ideia de conjunção. A concessiva vai expressar uma ideia de concessão. A comparativa, uma ideia de comparação. A conformativa, uma ideia de conformidade. A consecutiva, uma ideia de consequência. A temporal, uma ideia de tempo. A final, uma ideia de finalidade. E a proporcional, uma ideia de proporcionalidade, tá? Então, todas têm muito a ver com o nome. A ideia que vai estar estabelecendo. A maioria das provas externas, das avaliações externas que vocês fazem, o que mais cobram são essas conjunções, são as ideias que elas estabelecem. Vem lá, por exemplo, trecho de um trecho de um texto, aí eles sublinham lá o porquê. Aí vem para você marcar qual que é a ideia que essa conjunção está estabelecendo. E muita gente confunde, muita gente, quando eu estou corrigindo essas avaliações externas, por exemplo, o porquê, tem muita gente que pensa que o porquê é uma condição. Não é, gente. O porquê ou ele é uma causa ou ele vai ser uma explicação, dependendo do contexto. O se vai ser uma condição. Aqui o temporal, aqui, por exemplo, a conjunção quando. Quando é uma palavrinha que sempre vai expressar tempo. Vai expressar essa ideia de tempo, tá? Eu não vou entrar em todas aqui porque não dá pra gente falar no momento. Mas no livro, na página 266 a 268, tem todas essas conjunções
para vocês poderem ler e também depois para a gente poder fazer as atividades. O que eu quero nessa aula? Qual que era o objetivo dessa aula? Era relembrar o conceito de conjunção, o conceito de conjunções, de locuções conjuntivas e a classificação dessas conjunções, que são classificadas em duas, e o mais importante, o emprego dessas conjunções nos diferentes gêneros. Para eu empregar essas conjunções, eu preciso estabelecer, eu preciso entender quais que são as ideias. O importante para nós, para vocês, alunos do ensino médio, é entender a ideia que cada uma dessas palavrinhas está exprimindo dentro do contexto. Se vai ser ideia de causa, de condição, se vai ser ideia de soma, se vai ser ideia de oposição, de contraste, ok? Então é isso. A nossa aula hoje termina por aqui e semana que vem a gente revisa uma outra classe de palavra. Fiquem com Deus e até a próxima.